Olá! Hoje nós vamos falar para você que está chegando agora, que é novo no canal e que caiu, ouviu e gostou do que a gente falou a respeito das questões do nosso irmão Divaldo Franco. Vou elucidar para vocês o que é a espiritualidade vertical, o que a gente faz aqui, qual é a nossa linha de pensamento, pelo menos um pouquinho, né? E ao longo do tempo a gente vai comentando mais. No canal tem muita informação a respeito de tudo isso e eu acredito que vocês vão gostar do conteúdo, né? Porque é um conteúdo amplo e tem muita coisa para a gente falar por aí ainda. Vamos ao texto. Por primeiro, eu cumprimento a todos os novos espectadores da espiritualidade vertical. Vos recebo com muita alegria no coração e agradeço. É o apoio dado ao vídeo e a nossa opinião a respeito do irmão Divaldo sobre os comentários que foram feitos a respeito dele. Em segundo lugar, vou esclarecer para vocês, como diz aqui, né, na descrição do vídeo, nosso canal serve para passar ensinamentos oriundos dos mentores, dos meus mentores e de outros mentores, né, que a casa tem, que nos assistem do plano e que porventura vêm comandados ou vêm amando de alguém porque estão identificados com a nossa causa, que é a mesma de todos, porém manifestando-se de forma diferente. Apenas isso. Afinal, o que diferencia espíritas, espiritualistas, umbandistas, quimbandistas, teosofistas, xamanismo, enfim, gente, né? Até onde eu tenho visto, o que de fato nos diferencia é o nosso ego. Além, claro, daquilo que eu entendo como secundário, que é a questão doutrinária, que para o meu entendimento também está ligada à questão do ego do homem. Como assim? A doutrina não existe para dar um norte às coisas? Sim, ela existe para nortear as ações daqueles que a professam. Mas então por que a diferença? Perceba que estamos falando de religiões e crenças, e aqui eu não vou incluir o espiritismo ainda. O culto aos orixás vem da África, trazida pelos então escravos. Apesar de os brasileiros orgulharem-se de dizer que a Umbanda é brasileira, sua história e nomes em Iorubá datam de mais ou menos 5.000 anos ou do ano 3.000 a.C. Não há como separar, mesmo que se tente fazer. A sua origem ainda é esta. Com o passar do tempo, ela foi incorporando outros cultos, como o catimbó, que traz a jurema e o peito de aço, por exemplo. São entidades do Nordeste brasileiro, com cultos diferenciados que não têm nada a ver com a África. Assim, a Umbanda vai crescendo. Bem, mas o que tem a ver Umbanda com o Espiritismo? Muitos me questionam por que eu juntei tudo nesse meio tempo. Até compreender o que eu estava fazendo foi meio complicado, eu confesso. Com o tempo, me mostraram claramente as diferenças e por que precisaria abrir várias linhas e colher o melhor de cada uma delas. A Umbanda trabalha com os aspectos da natureza e tudo o que há nela. Traz situações em que o espírito está envolvido, onde são necessários meios diferentes daqueles que o Espiritismo traz, para que sejam de fato resolvidos. Uma das coisas que as pessoas não entendem é que os trabalhadores de ambas as linhas são quase os mesmos. O que no Espiritismo são chamados de anjos ou de guardiões, na Umbanda são chamados de Exus. São os mesmos seres. Sua função é a mesma. Mas Marcelo, eu ouvi dizer que Exus são demônios. Bem, provável que você tenha ouvido falar por alguém que, de fato, nunca trabalhou com essas entidades diretamente e não estudou com elas, através da visão da Umbanda. E, gente, elas nem são da Umbanda. Elas são originárias da Quimbanda.
Também sei que muitos distorcem as coisas e usam essas informações, se fazendo passar para seu bel prazer e para ganhar dinheiro. Às vezes uma entidade se incorpora e é um enganador. Isso acontece tanto no centro espírita como no terreiro de Umbanda. A gente conhece muito bem isso, todos nós conhecemos muito bem. Muitos usam a religião para o seu sustento. A questão aqui é o mal que as pessoas fazem, jogando a culpa deste mal, que é somente sua, nas entidades, porque estavam possuídos, ou porque determinada entidade mandou e eles não sabiam o que estavam fazendo. Bem, é certo que, se você deixar-se manipular, vai ser e muito manipulado. Mas é só se você deixar que seja desta forma. Ou melhor, se você quiser ter uma desculpa, quando for solicitado, vai fazer isso. Isso existe em todas as crenças e religiões, e não é um mérito apenas das religiões espiritualistas. O trabalho espírita é direcionado à família e suas conjecturas. As questões, mesmo as de doença, são ligadas diretamente e geralmente à estrutura familiar. E em detrimento a questões doutrinárias, pouco se fala sobre os problemas, principalmente com os consulentes dentro de uma sessão espírita. O que se faz são sessões de desobsessão e doutrinação com posterior encaminhamento. E os trabalhos, então, geralmente são direcionados para este lado. E aí tem o encaminhamento, né, o atendimento fraterno que as casas espíritas fazem para fazer o aconselhamento dessas famílias. Que isso é muito bonito. Quando a coisa é mais pesada, trabalhamos com a linha dos guardiões. Quando temos curas, ou às vezes apenas orientações, também trabalhamos com os médicos dos hospitais espíritas e suas equipes. Bem como nos alinhamentos de Umbanda temos os caboclos e pretos velhos para as questões com suas benzeduras e ungüentos de ervas, né, gente? Muitos me perguntam sobre as questões do sangue. Bem, nos rituais antigos, o que veio da África, temos o fundamento de sangue, mas aqui na nossa escola nós não ensinamos. Não lidamos com sangue, tendo em vista a deturpação que existe neste fundamento. Trabalhamos com passes, desobsessões, recolhimentos, banhos de ervas, ungüentos, entre outras técnicas permitidas pela espiritualidade elevada. Mas o que é nosso norte dentro de tudo isso? Que é o mesmo norte. A palavra do Cristo, baseada no Evangelho segundo o Espiritismo. Não sou notável neste quesito, mas procuro me manter dentro dos alinhamentos da luz crística, que estão expostos de várias maneiras. O que mais bate em nós é que não temos uma formação acadêmica para aprender o que aprendemos, pois ela não existe neste plano. Então, trabalhamos empiricamente, como todo mundo. Penso que se conseguirmos atender o planeta, aliás, entender o planeta em que vivemos, teremos uma melhor resposta interna pessoal para os ensinamentos do Cristo. Compreender o mundo em que estamos é a base para conseguirmos nos livrar das mazelas que carregamos. Talvez não tenhamos plena consciência, por isso, nos impediria de avançar, visto que as mazelas de outrora nos acompanham agora. E seria um grande empecilho para o bom andamento sobre estas questões, as quais viemos tentar organizar para nos livrar das cargas de uma vez. Veja, são coisas bem diferentes. Os livros da codificação espírita não trazem nada sobre o funcionamento das energias planetárias, porém, trazem toda a questão moral de como devem ser tratadas essas questões. Já a Umbanda nos traz o estudo das energias planetárias, vento, terra, fogo, água e tudo mais que há na formação das coisas do planeta. Por que não aprender as duas coisas de forma equilibrada e ordenada, observando os princípios que o Mestre Jesus nos deixou
para que fossem seguidos em nossa caminhada rumo à evolução. É o que eu penso. E você vai pensar também a esse respeito? Esta é a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário e ativa o sininho para você receber a publicação, as novas publicações dos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vem conosco, vem bater um papo.